Resolução da FUVEST de 2024. Aqui no Estudo da Tec a gente vai fazer a resolução das questões de biologia. A gente está com a questão 52 da prova Z, que traz um texto do livro Nós Matamos o Cão Tinhoso. Bom, vamos lá. O Kim disse-me também que as feridas do cão tinhoso eram por causa da guerra e da bomba atômica. O Kim disse-me isso de o cão tinhoso ser muito velho quando um dia o vimos a bocejar sem dentes na boca. Foi nesse dia que me contou a história da bomba atômica com os japoneses pequeninos a morrer todos, que era uma beleza, e o cão tinhoso a fugir depois de ela arrebentar, e a correr uma distância monstra para não morrer. Esse é o texto, beleza? E aí a questão traz pra gente a seguinte pergunta. A radiação ionizante resultante da explosão da bomba atômica é capaz de provocar feridas na pele iguais às do cão tinhoso, que são consequências de... Então, ele está falando que as feridas do cão tinhoso foram provocadas pela radiação ionizante resultantes da explosão da bomba atômica. Então, a gente sabe que radiação faz mal para os seres vivos. Mas por quê? A radiação, ela altera o material genético, ela altera o DNA. Alterações do DNA a gente chama de mutações. Então, as mutações são consequência da radiação. E por que as mutações podem ser ruins? Porque essa alteração do DNA pode fazer com que as células não funcionem bem. E isso pode trazer uma série de problemas, como tumores e câncer, por exemplo. Tá? Então, a gente pode dizer que as feridas, né, como as do cão tinhoso, são consequências de mutações no DNA das células epiteliais, o que pode alterar seu ciclo celular. Essa daqui é o nosso gabarito. Mutações no DNA, certo? De células epiteliais, células da pele. Afinal de contas, ele está falando que essas feridas estão na pele, né? Células epiteliais são as células da pele. E isso vai alterar seu ciclo celular, ou seja, elas não vão mais fazer um ciclo normal de mitose, intérfase, mitose, intérfase. Elas vão começar a se proliferar de forma desregulada, causando o que a gente chama de tumor ou câncer, beleza? Esse é o nosso gabarito. As outras, né? Por que elas estão incorretas? Alterações no DNA mitocondrial, que levam à redução do metabolismo celular. Então, essa mutação pode alterar o DNA das mitocôndrias? Pode. Isso pode reduzir o metabolismo, ou seja, reduzir o nível de respiração celular? Pode. Mas isso vai causar feridas na pele? Não, vai fazer com que algumas células deixem de fazer tanta respiração celular quanto elas deveriam. Então, não tem muito a ver aqui com o que ele está falando. C. Ativação dos processos de reparo do DNA e bloqueio da diferenciação celular. Diferenciação celular é um processo que ocorre principalmente durante a nossa fase embrionária, no qual as nossas primeiras células, que são todas iguais, vão se diferenciando, virando tipos diferentes de célula. Células que vão virar células do tecido nervoso, células que vão virar o fígado, células que vão virar Bom, escolha aí o tecido que você quiser, certo? Isso é diferenciação celular. Acontece principalmente na fase embrionária. E isso também não necessariamente tem muito a ver com o processo de reparo do DNA. Esse processo de reparo acontece quando há uma mutação, e para evitar que essa mutação traga problema, você vai ter células ativando esses mecanismos de reparo, que às vezes funcionam, às vezes não, né? Uma coisa não tem muito a ver com a outra, reparo do DNA e diferenciação celular, e as duas coisas não tem tanto a ver assim com essas feridas causadas na pele pela radiação. Então não é a nossa C. D. Aumento da divisão meiótica decorrente do processo de crossing over. Aqui ele embananou algumas coisas, né? Ele falou de divisão meiótica, de meiose. A meiose, ela é feita nas gônadas de um ser humano, ou seja, nos ovários ou no testículo, para produzir gametas, óvulos ou espermatozoides. Não tem muito a ver com a pele, né? E ele também fala de crossing over, que vai ocorrer durante a meiose, mas, enfim, não casa muito com o que ele está pedindo. E a E, que pode ter deixado algumas pessoas confusas, porque ele fala que seria consequência dos processos de evolução desencadeados por mutações aleatórias. Essa daqui ela fica um pouco vaga, né? Porque as feridas vão ser causadas especificamente pelas mutações causadas pela radiação, né? Então, quando ele fala mutação aleatória, bom, essas mutações podem ser aumentadas pela radiação, né? Mas ele fala de processo de evolução. A evolução é o quê? A mudança da vida ao longo do tempo. Você vai ter mudança. Um dos mecanismos de mudança da vida ao longo do tempo são as mutações, que vão alterar o DNA dos seres vivos. Mas não é um processo evolutivo em si
que vai causar essas feridas, como as do cão tinhoso. É uma forma muito vaga de explicar, muito imprecisa. A A é muito mais precisa. Ele fala de mutações nas células epiteliais que vão alterar o ciclo celular das células, vão causar problemas nas células, fazendo com que ele tenha as feridas na pele, tá? Então a A se encaixa muito mais do que qualquer outra. E é o nosso gabarito. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário, curte o vídeo, se inscreve, vai ter mais conteúdos como esse por aqui. Um abraço.